Nós vamos falar sobre José Saramago. Ensaio sobre a cegueira. José Saramago é um ator que... Autor, né? É um autor modernista que nasceu em 1922, era superficialista, não entrava em detalhes com suas obras. Gostava de escrever narrativas reflexionistas e que tinham conflitos urbanos. A obra, o ensaio sobre a cegueira, ela é bem superficial. José Saramago não entrou em detalhes com o tema. Às vezes o leitor fica pouco entusiasmado ao ler. Ele gosta de desenhar os indivíduos caricaturados. E essa obra começa a história na eleição. Tinha uma eleição, a maioria da população, a maioria dos votos foram em branco. E o governo na época era ditatorial. Então ele promoveu outra eleição. E novamente aconteceu esse fenômeno, que todos os votos foram em branco, e ele queria achar um culpado. Mesmo que não tivesse, ele ia ter que inventar um culpado dessa história. Elton vai falar por que isso aconteceu, como que eles descobriram por que a votação foi em branco. A votação aconteceu em branco porque todos os cidadãos da cidade, eles foram infecto-contagiados por uma doença onde a visão deles era totalmente branca. Então, por isso aconteceu o fato dos votos em branco. E perante esse fato, a única pessoa que não foi contaminada foi a esposa do médico. Então ela era a única pessoa que tinha uma visão ali no meio de tanta multidão com o problema da cegueira. E no quinto andar de um certo prédio da cidade, eles se reuniam para ouvir leituras. E ela que fazia a leitura desses livros para as pessoas, né? E um certo dia, depois de uma dessas reuniões, dessas leituras, um certo colega, né, e uma moça, ele conhecido como o velho da venda preta, que era um senhor calvo, com catarata em um olho, o outro olho também não enxergava nada. Eles começaram um certo diálogo com relação ao que seria deles, se porventura viesse faltar para eles aquele fio que os ligavam ao mundo lá fora, que no caso seria, eles estavam falando da esposa do médico, né, que ela que ligava eles ao mundo, que ela que fazia as leituras, e eles achavam que o mundo era tão grande quanto os livros, era tão infinito quanto os livros, que tudo que eles sabiam era através dos livros, e eram muitos, né, que ela lia para eles. Aí no meio dessa discussão, a moça pega e cogita com ele a hipótese de será que ele não teria uma esperança, tipo assim, de eles poderem estar voltando a enxergar um dia, se ele não teria esperança de alguma melhora poder estar acontecendo. E ele achava que não, que ele já na idade que ele estava, um senhor calvo e tudo, já um velho, né, ele achava que isso já não tinha mais fundamento, ele pensava em outro tipo de coisa, menos nesse fato. Aí, conversa vai, conversa vem, ele pega e fala com ela que ele estaria mais interessado, assim, a esperança que ele ainda tinha, apesar do fato de ele ser cego e um velho já, era de encontrar uma companheira, de ter ainda uma companheira, que isso ele tinha certeza que ele ainda podia ter, né? E porventura, ele, através assim, da leitura que eu fiz no trecho do livro, ele demonstra que ele está apaixonado por ela. E ela é uma rapariga, das antigas, mas é. Aí ele começa a jogar um certo 7-1 nela, digamos hoje em dia, não 7-1, e ela tentando se esquivar, que não dá certo e tal, coisa. Ele pega e pergunta para ela se ela acha que ele é incapaz. Ela fala, não é questão disso, né? Mas é uma questão assim que, se fosse para ela estar encarando essa situação, quando ela era uma rapariga mais jovem, ela não aceitaria de forma alguma. Agora, hoje, com a experiência de vida que ela já havia adquirido, mesmo continuando sendo uma rapariga de óculos escuros, né, que está comigo, ela sendo uma rapariga de óculos escuros, então, ela até
poderia estar aceitando essa situação, porque apesar de tudo, ela achava que ela também tinha ela tinha esperança de um dia ser feliz, mesmo sendo cega, uma rapariga de óculos escuros. Então, a história do livro é isso, é um romance realmente. A princípio a gente não estava tendo muita afinidade com o livro, mas é um romance realmente de dois cegos, que no finalzinho eles acabam juntos, mesmo com essa diferença de idade, o fato de ele ser uma pessoa assim de respeito na sociedade ali em si, e ela uma ex-rapariga, mas o romance acontece entre eles e eles conseguem viver, né? Mesmo e ela tendo a esperança que um dia pode se ter uma melhora, pode se achar uma cura para a cegueira deles. Se alguém quiser saber sobre José Saramago mais, tem no livro de português do ensino médio, na página 383 e a página 384. Outra observação: José Saramago recebeu o Prêmio Nobel de Literatura com o livro Evangelho segundo Jesus Cristo. Aê!